A inspiração de hoje vem da obra do William Turner, Joseph Mallord William Turner. Ele é um artista inglês, ele foi um artista do século XIX, mas é nascido no século XVIII, né? 1775, se não me engano. Ele já bem cedo, ele já começa seus estudos acadêmicos, então ele entra numa escola de arte com 14 anos e vai até o fim da vida pintando e trabalhando. Ele morre aos 75 anos. Então é um período longo de trabalho, né? E para a época também, né? É um artista que produziu bastante. Somando todos os trabalhos dele, em todas as técnicas que ele explorou, dá 30 mil obras. 30 mil obras. Isso aí é muita coisa, gente. Mas dessas 30 mil obras, tem muitos cadernos de registro como esses aqui. Não quer dizer que isso, só porque ele fez coisas rápidas, isso diminui o trabalho dele. Muito pelo contrário. Isso quer dizer que ele se dedicava demais ao próprio trabalho, né? Então, mesmo fazendo coisas pequenas e rápidas, como estudos, para que ele depois garantisse isso também, essa leveza na própria pintura a óleo, ele teve ali na aquarela esse estudo prévio e esse trabalho árduo mesmo da máquina, da mão, né, da cor e da composição e ver o que ficava melhor, o que era mais interessante. Então hoje aqui a gente vai pintar com ele um pouquinho. Eu tenho alguns livros do Turner, que são livros que eu gosto muito e que a gente eu tenho um da Taschen, que conta a história dele, eu tenho outro que ensina a pintar como o Turner, que é um livro muito interessante que foi feito pela uma tataraneta dele, sobrinha, uma tatara sobrinha neta, alguma coisa assim. E que ela foi investigar, né, como é que esse tio famoso dela pintava e fez o livro junto com a Tate Gallery, que detém a maioria das obras dele. Ele é um expoente inglês, né, então a Tate tem bastante coisa dele, Tate é um museu inglês. E eu tenho um outro que foi um livro de coletânea de uma exposição que teve aqui na Argentina e no Chile sobre as aquarelas do Turner. Então essa eu peguei de lá, essa eu nunca tinha visto em outros livros. Ou se está, eu não percebi ela, mas nesse livro ela tem ou tá melhor, ou tá mais bonita, não sei. Me chamou mais atenção. E a gente vai tentar trabalhar dessa forma um pouquinho mais solta e simplificada aqui dele e fazer nossa versão de um céuzinho solto. Então a gente vai pensar numa coisa mais fluida dessa vez. Eu vou trabalhar de novo com aqueles pincéis grandes, mas quem não tiver os pincéis grandes, trabalhe com o maior pincel que tiver. Vamos tirar aqui um pouco as cores, né? Os trabalhos do Turner são bem coloridos, esses trabalhos mais de fim, né, nessa carreira mais madura, nessa fase mais madura dele, é bem colorido, é bem bonito. Vamos botar um amarelo aqui, que pode ser um cádio, um amarelo limão, um amarelo mais claro. A gente vai acabar misturando, botando um pouquinho de laranja ou vermelho de cádmio, se não tiver, ó, para fazer essas tonalidades de cá. Ao mesmo tempo, ele trabalha também com o nosso querido azul ultramar. Aqui, ó, tem um turquesa para esse pedaço aqui de baixo. Mas quem não tiver turquesa, dá para pegar um viridian, botar um pouquinho de amarelo limão e um pouquinho de azul. Pode ser um azul cobalto, se tiver melhor, ele vai funcionar. Ó, misturei aqui e achei. Então, o turquesa não é das cores mais fáceis, mas ele vem, ó, viridian, que é esse verde meio azulado, azul ultramar, amarelo limão. Então, dessa combinação aqui, a gente chega próximo. É só botar um pouco mais de água que funciona. Acha ali o tom parecido com esse que a gente está trabalhando. E aqui vai ter um marronzinho, né, esses elementos do mar aqui. Ou a gente põe o Van Dyck aí para funcionar. Aqui tem uma interceptação assim no céu, ó. A gente pode usar um pouco de carmim e violeta. Então, ali, um pouquinho de carmim e um pouquinho de violeta. Olha como é uma paleta colorida bonita, né? Tem bastante tonalidade aqui para trabalhar. Então, essa aqui seria a paleta que a gente tira da imagem aqui do Turner. A gente pode fazer ela molhando o papel e não molhando o papel. Dá para fazer dos dois modos.
Eu vou molhar aqui e vou fazer sem desenhar dessa vez, porque aqui é tão fluido que se eu ficar fazendo marcações, eu posso até me atropelar, me segurar. Então, a gente vai fazer essa aula aqui sem desenhar. Eu vou só molhar a parte que eu quero do papel no céu primeiro e depois eu molho a parte da água. Se quiserem fazer pelo menos a marcação da linha do horizonte, vejam aqui, ó. Tem mais céu do que água. Então, se quiser fazer essa marcação, faz, para não se atrapalhar. Depois, vocês vão fazendo a parte de baixo, o desenho, ou pode molhar tudo, enfim. Eu peguei amarelo de limão, mas eu acho que eu vou misturar ele com um pouquinho do amarelo de cádmio, ou azul e yellow médio, aquele amarelo médio aqui, ó. Talvez esse amarelo entre melhor. Isso aqui, gente, essa tonalidade aqui, não é muito bem aquarela, não. Isso aqui é o papel mais envelhecido, e a gente vai ver a cor do papel. Não só um papel envelhecido, mas um papel menos branco, que deveria ser já da época. Ele até tem trabalhos em cima de papéis coloridos mesmo, azuis. Eu vi alguns. Já tinha em algum livro, mas me parece que assim, tem vários, né? Me parece até que tem um caderninho com essa tonalidade azul. Ó, com papel molhado, a tinta faz um efeito mais fluido, mais bonito até. Vamos molhar. Aqui eu dou uma desmanchada, só para não entrar muito para cá. E aqui, ó, vermelhinho aqui, ó, de cádmio, vou encostar no amarelo. Então, aqui o interessante é o efeito que dá da leveza da mão, assim. Não, o que me parece que não está importando muito se aquilo está exatamente igual à imagem, né? Ele está mesmo querendo fazer uma experiência cromática ali, colocando a cor que ele está vendo, e se essa cor sair um pouco ali do resultado, que não tem muito problema. O Turner, ele foi um artista que compreendeu um tempo na história da arte, né? Ele é encaixado no romantismo. O que é o romantismo na arte? Ele foi um momento artístico em que a natureza fica bastante evidente. A gente vai ter um romantismo, umas ideias românticas vindas da Alemanha também. Isso vai influenciar bastante os artistas ingleses. E a gente vai ter eles como o Turner, né, como um dos expoentes desse romantismo inglês. E a gente tem um teórico chamado John Ruskin, inglês também, que era muito adepto a essas novas reflexões. Outro grupo que também foi muito influenciado pelo John Ruskin foi o grupo dos pré-rafaelitas. Aí ele já está falando de um outro momento. Bom, só para dizer o que eu fiz aqui. Coloquei um pouco de um acinzentado que eu já tinha aqui na paleta, mas que não é difícil da gente fazer, que foi aquele das 3 primárias. Encostei aqui, ó, para fazer já esse tom meio acinzentado e aproveitei o molhado e já coloquei ele aqui também. Isso vai me dar um modo aqui de trabalhar essa parte de baixo e deixar uma profundidade um pouco maior. Agora vamos aqui para baixo, para a área do mar. Então, assim, o que é o romantismo, né? Esse romantismo, essa predileção pela natureza, uma natureza mais livre, ou você vai ver tudo que ele pinta, as coisas feitas pelo homem são muito pequenas. Isso quer dizer que a gente é fraco em relação à natureza, de um modo bem geral. A ideia é essa: a natureza é muito maior e tem muito mais força do que nós. Então, a gente vai ver assim, até algumas histórias muito interessantes do próprio Turner. Ele tem uma passagem em que ele se amarrou num barco
para sentir toda a força da tempestade que vinha e que ia chegar, ia passar por cima dele, enfim. Ele ficou ali nessa experiência, né, quase fenomenológica ali da natureza, né, dessa fúria da natureza em cima dele e ele como mero observador sentindo aquilo ali. Bom, isso é uma das anedotas que tem. Tem outra também, outra passagem que mostra ele pintando, assim, o parlamento inglês pega fogo em determinado momento da história e ele fica alucinado com esse movimento, enquanto a maioria das pessoas está ali querendo apagar o fogo do que estava acontecendo, ele estava ali pintando o fogo naquele momento, assim, ele estava ali totalmente hipnotizado ali por aquela situação, né? Assim, pela fúria, né, do fogo lambendo as estruturas do parlamento. Então essas são algumas histórias ali que a gente vai escutar dele, algumas histórias que vão estar presentes na biografia desse artista, que a biografia que não é das mais bonitas, mas o trabalho é muito bonito. Então assim, não, ele foi um homem de seu tempo, então tem um filme também sobre ele, quem tiver interesse, o filme chama Mr. Turner, mostra bastante essa vida privada dele. O filme é legal, assim, sobre um filme de artista não é dos melhores que eu já vi, mas eu gosto de ver todos porque parece que dá uma proximidade, assim, torna um pouco mais real essa figura que às vezes a gente olha num, que a gente olha num museu, em alguma coisa assim, e acha que é muito distante, né? Parece mítico quase. E ele foi uma pessoa com seus problemas e sua vida real e suas as coisas que ele passou na vida, né? E suas escolhas, né? Como a gente também faz. O que eu tô fazendo aqui? Eu coloquei aquele turquesa que eu achei primeiro, já tinha o turquesa, né? Comprado, uma tinta pronta. Não molhei essa parte de baixo do papel porque eu achei que não havia necessidade. E vim com bastante tinta no pincel. Depois, enquanto molhado ainda, eu peguei um turquesa, ó, misturei com acinzentado para tornar ele um pouquinho mais escuro. E aí eu botei aqui enquanto molhado, ó, que aí eu vou fazer esse tom mais ou menos que tem aqui. Eu vou deixar secar só um pouquinho para fazer essa coisa aqui do meio. O que me parece? Isso aqui é um pedaço de pier, de um cais. Aqui me parece um barco e aqui algumas estacas, né, de segurar barco ou então só para demonstrar ali o pier dá uma perspectiva também, né? Ajuda a dar uma perspectiva na própria pintura. Então aqui, bem na ponta aqui da composição, tem alguma coisa aqui, aí aqui vai ser mais distante. Bom, esse aqui é grande, ó. É grande mesmo. Ele é mais alto, ó. Fiz errado. A perspectiva tá aqui, quase que aqui, ó, né? Aí ele aqui, a mesma altura, vai estar nesse aqui, só que isso aqui diminui. Pode pegar até um pincel menor para fazer isso. Aqui isso vai diminuindo. Diminuindo. E diminuindo. Tá muito molhado. Eu vou precisar deixar secar para eu continuar aqui, senão vai virar uma borrocação, que aí não vai dar certo. E aqui tem um pedaço de pia também, que é só um... Esse aqui dá, porque tá todo borrado, é agora mesmo que tem que fazer. Aqui ele dá uma mexida assim, né? Fica tudo mais borradinho. Dá só uma ideia de que existe aqui uma construção. Ficam uns fantasminhas, né? Como se fossem uns fantasminhas das coisas aqui na obra dele. Então a gente acaba sabendo o que é pelo contexto que aquilo está, e não exatamente porque a gente vê a forma, uma figura. Mas bem, o Turner é importante em vários momentos, tanto nessa modernização da própria pintura inglesa, nesse o romantismo que ele está trabalhando, né, está encaixando. Quando a gente fala disso, os artistas da própria época, eles não se declaram dessa maneira, né? Ele não acordou um dia plenamente e falou, eu sou um artista romântico. Isso não acontece muito, né? A história da arte que vem depois engavetando as coisinhas. E aí ele entrou
no romantismo, por conta dessa filosofia romântica alemã que está começando a surgir na época, dessas teorias, né? Algumas teorias dessa observação da natureza e, enfim, do sentimento, uma coisa que vai influenciar demais. Tem um movimento, acho que eu não sei falar em alemão, mas é Sturm in Drum. É tipo, tempestade e ímpeto e tempestade, alguma coisa assim. E, e ela vai, e ele, são dessas ideias aí que vão começar a surgir os conceitos, mas e aí aquilo migra, né? Quando esses conceitos vão migrando para outros lugares, eles também vão sendo absorvidos pela própria questão local. Então, esse aí a gente vai chamar de romantismo inglês e não romantismo alemão. Eles são artistas do romantismo, a gente pode dizer assim. O romantismo, todo movimento artístico, ele vai ter seus exemplares na literatura, na música, na pintura, no teatro, na escultura. Você vai ter sempre aquilo aparecendo em várias outras manifestações artísticas, né? Então, a mesma coisa com o Barroco, o Renascimento, são movimentos grandes que muitos artistas se sentiram ali absorvidos por aquelas ideias e assim eles vão compartilhando disso e vão fazendo das ideias seus nortes para os seus trabalhos e suas pesquisas. Então, o Tanner está dentro da época que é o romantismo. O romantismo ele vem depois do neoclassicismo, que era o neoclássico um período de grande fervor acadêmico, digamos assim, é o que era vigente, era o que era ensinado nas academias, na França, na Inglaterra, em locais, né, que você tinha uma academia de arte forte. Então, esse era o clássico. Esse neoclássico é sempre uma volta ao clássico, neo de novo, e o clássico que eles estão conversando é com o clássico da Renascença, que por sua vez estava conversando com o clássico greco-romano. Então, é uma terceira volta do clássico grego-romano, né? Com estruturas bem equilibradas, com cálculos, com tudo muito acertadinho, né? E aí, quando você vê um trabalho desse, você não consegue encaixar isso num clássico. Ele tá rompendo com tudo, né? Assim, tá tudo muito solto, não tem nada de detalhezinho, tá tudo muito fluido. Então, tanto a aquarela dele quanto a pintura a óleo tá descambando aí para um outro movimento de pintura, que é o romântico. E o romântico também, assim, o romantismo e o realismo são braços posteriores do neoclássico. O realismo, enquanto ele não tem uma idealização das coisas, né? Ele não é um período de idealização, ele é um período de real, de você observar a verdade como ela é, a vida como ela é. E enquanto o romantismo ele é um pouco menos duro nesse sentido, mas também está ali se preocupando com as coisas dos acontecimentos reais. Então, esses são dois movimentos que vão anteceder ao impressionismo e tem muita informação errada na internet dizendo que o Turner era um artista pré-impressionista ou um artista que ajudou o impressionismo, assim, não tem nada a ver. O que tem a ver é que a gente sabe que o Monet esteve na Inglaterra e ele viu obras do Turner, ele passou um ano na Inglaterra, ele viu essas obras, ficou impactado com isso e também continuou o processo de estudo de luz e sombra, dessas manifestações da natureza. O que tem é uma influência do Turner em cima do Monet, mas não que o Turner pensou nas questões impressionistas. A gente vai ter obras do Monet muito parecidas com a do Turner, e principalmente aquela que dá o nome ao grupo impressionista, né? Aquela impressão. Então ele vai estar. Essa é a importância dele para o impressionismo. Mas ele não inventou nada, ele não estava com essa preocupação na cabeça. Ele é um artista anterior à primeira manifestação impressionista, digamos assim. Acho que ele não estava nem mais vivo. Então, só para a gente ter essa ideia desse gap aí, que não tem essa relação muito grande
entre os artistas, mas sim talvez a ideia, uma continuidade, como acontece com todos os movimentos artísticos. Você vai ter uma continuidade ali de pensamento. Acaba num grupo, mas vem outro e ressurge com alguma nova tecnologia ou algum novo pensamento e incorpora aquilo que veio antes também. Então aqui, ó, já tá meio seco, já dá para fazer o nosso barquinho aqui todo esquisitão. Eu acho que é um barco, gente. Eu não consegui ainda desvendar o que que é. Me parece porque parece que tem uns remos pro lado de fora aqui. Acho que dá para botar. Agora vamos nós, a nossa versão mais soltinha. Peguei aqui uma foto do céu. Esse céu é da Ilha do Governador, que é o céu mais bonito do Rio de Janeiro. Não tem outro lugar que tenha céu tão bonito assim. Essa é uma foto que meu pai tirou da casa dele. Então a gente vai, o que a gente aprendeu aqui com o Turner, né? A gente vai começar com os amarelados, dos amarelos colocar os vermelhos a gente anda para esses tons mais azulados e os acinzentados escuros a gente deixa por último. Então vamos molhar o nosso papel aqui, vamos fazer a nossa versão do céu do meu pai e a gente coloca aqui molhando um pouquinho. Eu gosto de molhar o papel quando eu tô trabalhando com os cicéus assim soltos, que eu acho que eles ficam mais bonitos. Mas tem uma hora que se a gente molhar demais, pode até se encharcar. Não é para encharcar o papel, é para molhar. Então é só tomar conta desse ponto de absorção. É bom ter água para sua tinta correr sobre o papel, mas não muita para ela, senão ela vai sair desgovernada. E na hora de pegar a tinta, pode vir até direto daqui, ó, porque ela vai ser um pouco mais grossa. Toda vez que a gente trabalha com papel molhado, ela vai diluir duas vezes. Por exemplo, se eu pego essa tinta aqui, ponho aqui e boto água, eu vou diluir ela uma vez. Se eu pego ela aqui diluída e boto aqui, ela vai diluir de novo, porque o papel está molhado. Ela vai ficar mais clara do que aquilo. Se eu peguei isso aqui e ponho no papel de teste, quando eu botar aqui e comparar uma com a outra depois de seca, essa aqui vai ter ficado um pouco mais clara, porque ela se dilui de novo. Então aqui, ó, amarelo limão aqui pra gente, agora com bastante corpo, uma cor mais forte já aqui, do que a minha tímida que eu fiz aqui pro céu do Turner. Então, mais ou menos nesse ponto aqui tem um amarelo, então é aqui que a gente vai começar, ó. Coloco ele aí, do jeito que sair, viu, gente? Não precisa ficar igual ao que tá lá, eu vou ter só uma ideia do que eu tenho aqui de possibilidade. Ela aqui já emenda no laranja. A gente já tinha um laranja pronto, feito aqui para essa outra pintura. Eu vou começar com esse aqui, vou misturar um pouco no amarelo que já estava. E depois aqui em cima eu reforço um pouco mais o tom. Vou pegar aqui esse é o amarelo azul. Ele já é meio alaranjado, eu vou usar ele quase que só. E daqui eu vou entrar com um pouquinho de carmim. É pouco, viu? Vou desmanchar um pouquinho do carmim e vou misturar ali na minha outra mistura, ó. Olha só esse tom. Ele tá aqui, fazendo a moldura para esse amarelo. Ó, aqui meu papel aqui já até secou. Vou até dar uma molhadinha, ele tá mais úmido pra cá. Então aqui eu vou já tirando essa intensidade aqui desses amarelos. Então, eu acho que aqui tem um quê mais rosado. Eu vou botar mais carmim aqui. Vou deixar aparecer uns rosados pra cá. Parece uma borrocada, mas ela vai se organizar.
Então vamos aqui, ou azul ultramar, ou azul cobalto, ou azul cerúleo. Para quem tiver o cerúleo também serve. Eu tenho um pedacinho de cerúleo aqui. O cerúleo é esse, ó. Cor de céu. Cerúleo, cor de céu. E eu vou botar ele aqui embaixo, ó. Vou começar aqui. Por que eu comecei daqui e não daqui direto? Aqui eu tenho uma área maior e posso até testar um pouco a cor. Às vezes ela pode estar mais concentrada. E daqui eu puxo com a água em cima do que eu preciso. Assim eu não formo tanto verde. Se eu coloco já a tinta aqui tão escura, ela vai ficar super verde. E então pode me atrapalhar aqui, que não é a intenção. Eu não tenho a intenção de ter um céu verde. Ele tem até aqui um pouquinho, mas é só ali. Eu não quero que isso se espalhe para o resto. E agora eu vou fazer uma acinzentada aqui com violetinha. Um pouco de carminzinho aqui, azul ultramar. Vamos ver como é que tá aqui. Para acinzentar isso, pessoal, ó, botei carmim, violeta e azul. Continuei trabalhando com as três, ó, do mesmo ponto. Para eu acinzentar, eu preciso do complemento, daquela que tá lá do outro lado. Eu vou pegar o amarelo limão e vou botar ali para acertar. Acho que aqui já posso começar com alguma coisa. Vamos lá, ó. E aí essa cor vai entrando aqui um pouco. Nessas que ainda estão, a gente precisa de tudo molhado para fazer nosso céu à la Turner e funcionar aqui. Vou só desmanchar um pouquinho aqui, para não ficar tão duro assim. Fazer mais tinta, que acabou. E agora aqui, amarelo limão. Então vamos entrar aqui com esse. Precisa ser mais azul. À medida que vai descendo aqui, vai ficando mais azul, mais frio esse cinza. Peguei um pouquinho aqui do azul cerúleo, que eu vou encostar nesse aqui de baixo. Quanto mais no horizonte tiver, mais reto você coloca o seu pincel. Que aí vai dar mais essa chance aqui da gente entender que tá perto da linha do horizonte. Quanto mais... Eu vou acinzentar aqui um pouquinho, botei marrom. Quanto mais pra cima, você pode movimentar. Quanto mais pra baixo, mais reto o pincel, a pincelada vai ser mais reta, assim, ó. Isso ajuda na criação da perspectiva também. Então, vou botar um pouquinho de marrom aqui para eu acinzentar agora, esse pedaço. E vou desenhar aqui alguma coisa aqui em cima. Tá bem molhado? Pronto. E vai ficar assim, no borrão. Mas é que se a gente começar a mexer demais, ele vai se perder. E fica aqui um trabalho bem soltinho. Veja que a gente não precisou nem desenhar. E eu acho que nem vale a pena colocar as coisas que estão passando aqui. Não é essa a intenção. A intenção é mesmo pegar o céu. Então, como ele observou, tiramos as cores, né? Capturamos as áreas de cor
e as massas de volume aqui dessas áreas. Mas mais nada além disso, assim, alguns movimentos do pincel para dar pra gente a intenção de que aquilo é um céu com uma perspectiva maior, mas a gente vai deixar assim, de uma maneira mais simplificada mesmo, sem muitos recortes. Deixa eu só botar aqui o marronzinho que eu usei, né? A gente botou aqui. Azul ultramar também apareceu aqui na nossa figura. Esse cinza aqui das 3 cores primárias que a gente sempre faz. E o marrom foi o Van Dyck aqui. Temos aí o nosso céu romântico.